Uma coisa que eu sempre indico fazer em carro 0 km é a vitrificação de pintura. Porque a vitrificação de pintura ela pode chegar a ter até 6 vezes mais resistência que a própria pintura do carro. Então, coisas que o verniz do carro naturalmente sofre, vai ser muito mais difícil sofrer. É aí que entra o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Uma proteção desse nível vai prevenir vários danos e depois você não vai ter que ter a preocupação de ficar corrigindo depois. E foi justamente nesse objetivo que um cliente meu, depois de comprar um carro 0 km, ele reservou uma vaga para a gente tratar o carro dele. E ele viajou 400 km para poder passar por aquele portão. Bom, e não só isso. Como ele já sabia que ele precisava fazer um trabalho na pintura do carro dele, um tratamento na pintura do carro dele, a vitrificação é importante que não tenha nenhuma imperfeição na pintura, nem risco, nem mancha, absolutamente nada, nada, nada. E foi por isso que ele pediu que na concessionária não fosse feito nenhum trabalho de lavagem, de polimento, nada disso, para poder reduzir qualquer possibilidade de gerar algum dano no carro dele e a vitrificação ser muito mais eficiente. Mas foi justamente aí que começa o grande problema. Foi quando ele chegou aqui que a gente avaliou a pintura desse carro, é que a gente pôde dar notícia para ele. Bom, e não foi das melhores notícias. E olha só que notícia que foi essa. Bom, assim que o carro chegou, a primeira coisa que eu vi foi uma sujeira superficial. Mas até então, tudo bem, nada demais, até porque o cliente viajou 400 km para poder chegar até aqui. Só que bastou eu olhar o carro no sol e sobre aquelas iluminações ali, foi que a gente começou a ver os problemas que foram gerados na concessionária. E olha só quais foram esses problemas. O que eu vi nesse carro que chamou mais atenção sobre a iluminação solar e sobre a iluminação que a gente tem aqui no estúdio foi as marcas de boina. Marca de boina é um sinal claro que existiu um polimento nesse carro. Foi feito um polimento, e um polimento com desequilíbrio de agressividade. E aí causa essa leve deformação no verniz, que são as marcas de boina. Em segundo plano, a gente poderia ver ali ainda alguns riscos, e é isso que me chamou muita atenção. Porque o polimento, o objetivo dele é corrigir os riscos. E além de não ter sido corrigido esses riscos, ainda tinha as marcas de boina. Então tentou fazer um trabalho para corrigir uma coisa, mas acabou gerando outros problemas. É o famoso se não pode ajudar, então não atrapalha. Mas foi isso que aconteceu. Agora o grande objetivo para a gente poder tratar esse carro é fazer uma lavagem técnica para tirar essa sujeira superficial, fazer o processo de descontaminação da pintura, que aí ele vai conseguir tirar contaminantes que a lavagem não consegue tirar, e tirando esses contaminantes a gente tem um melhor desempenho no polimento e a proteção que a gente vai aplicar vai ter uma melhor fixação. Depois de fazer a descontaminação, a gente vai fazer uma análise técnica na pintura, medir espessura para ver se tem alguma surpresa a mais ali, como uma repintura ou uma falta de verniz em algum lugar ali, um baixo nível de verniz em algum lugar. E depois a gente vai criar um projeto de polimento para esse carro. A gente vai avaliar o tipo de verniz desse carro e a intensidade dessas imperfeições, a necessidade dessa correção. E aí a gente vai corrigir esses problemas que a pintura tem usando a menor agressividade de um polimento técnico. Uma etapa para corrigir risco, uma etapa para corrigir marca de boina e dar brilho e intensidade nos reflexos. E depois disso a gente vai aplicar o vitrificador, que é essa proteção que pode chegar a ter até 6 vezes mais resistência que o próprio verniz da pintura. E é isso que eu vou te mostrar com detalhe, esse passo a passo nesse time-lapse. Se liga só, que da hora que vai ser. Bom, depois do carro todo limpo, todo lavado, uma coisa que é importantíssimo de fazer é a descontaminação da pintura. Para fazer isso, a gente usa uma clay bar e uma água com um pouquinho de shampoo neutro. Por que a gente faz esse processo de contaminação da pintura? Porque ele consegue tirar resíduos contaminantes que ficam na pintura do carro, que nem a lavagem consegue tirar. E quando a gente tira esse tipo de contaminante, a gente tem o verniz que a gente chama de puro, totalmente cru ali, ele está tão limpo que a cera ela vai ter uma fixação melhor, o vitrificador tem uma fixação melhor e até o polimento tem um desempenho melhor. E é muito simples, é uma coisa que você pode fazer em casa. Você vai borrifar água na peça do carro, sempre trabalhando em pequenas áreas, e vai
passar essa clay bar na pintura do carro. É importante que não tenha nenhum tipo de sujeira, não caia no chão a clay bar e tem que ficar muito atento, porque dependendo do verniz, do tipo de verniz, ou então da forma que você fazer, isso pode gerar micro riscos na pintura do carro. E aí, nesse caso, vai ser necessário você fazer um polimento para poder corrigir esses micro riscos. Bom, gente, olha, ó, se tratando de pintura, a gente conseguiu corrigir todas as imperfeições. A gente pode ver que está corrigido tanto aqui, ó, nesse tipo de iluminação, tá vendo aí? Como também no sol. Olha só a iluminação solar, como é que mostra que a pintura ela tá perfeita, sem marca de boina. Então a gente acabou todo aquele problema. O carro ele já tem um brilho muito legal, né? A gente conseguiu fazer uma limpeza muito boa, deixou um brilho incrível, igual vocês podem ver aqui, olha só. Olha o nível de brilho que tá. Porém, não adianta simplesmente fazer esse trabalho. O importante é a gente colocar uma proteção para selar tudo que a gente fez. E tudo isso que a gente fez tem uma maior durabilidade, né? Então é isso que a gente vai fazer agora com a aplicação do Naziol, que é esse produto aqui, ó, ZR53. É ele que forma essa película que chega a ser até 6 vezes mais resistente que o próprio verniz, beleza? Então agora partiu a aplicação do Naziol.